Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado hipnose regressiva, visita à nave de pesquisa científica, parte 2, contato com raças extraterrenas. Dando uma prévia aqui desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre a continuidade da experiência de hipnose regressiva. Temos uma playlist com este tema, sendo este o quarto vídeo da série. Esse vídeo é a segunda e última parte do vídeo Hipnose Regressiva, visita à nave de pesquisa científica. O relato se refere a uma experiência de hipnose regressiva, em que eu me submeti em conjunto com a minha irmã a esse processo, né? Eu fiz o papel de paciente, ela fez o papel de hipnoterapeuta, sob a minha supervisão, já que ela não tinha nenhuma experiência, né, sobre esse assunto. E este relato específico aqui desse vídeo, eu continuo contando a experiência de visita a uma nave de pesquisa científica, onde tive contato com um ser alienígena parecido com um louva-a-Deus. Ele foi meu anfitrião. Tive contato também com um cientista de pesquisa espacial, um alienígena humanoide em forma de rã em um planeta, né, que o louva-a-Deus, juntamente com a nave, me levou até aquele planeta. Visitei também o dormitório dos cientistas estagiários da nave, bem como o refeitório da nave e suas tecnologias dimensionais. E tive contato com o sistema de defesa e ataque da nave e de como essa equipe de cientistas atuava na sua exploração espacial. Então esse é basicamente um resumo geral, né, do que eu vou estar abordando nesse vídeo no dia de hoje. E na parte final temos as conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de hipnose regressiva totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Essa playlist foi separada exclusivamente para abordar experiências vindas da hipnose regressiva e pode incluir contatos extrafísicos com seres de outras dimensões e também relatos de vidas passadas, viagem no tempo e no espaço, dentre outras experiências típicas da hipnose regressiva. Então vamos começar aqui o relato. Esse relato é a continuação do relato do vídeo anterior, que é um relato do meu diário que eu anotei, data do dia 28 de janeiro de 2023. No início aqui nós vamos estar dando uma continuidade, né, fazendo uma conexão entre o conteúdo que eu vou falar agora e o anterior. Após passar pelo processo de hipnose regressiva e acessar uma nave alienígena em formato cilíndrico e ser recebido por um ser alienígena insectoide no formato de um louva-a-Deus e ter tido várias interações relatadas na primeira parte dessa experiência, né, relatado no vídeo anterior, que deixarei no final deste vídeo como vídeos indicados, que é hipnose regressiva, visita a nave de pesquisa científica, parte 1. Estarei dando continuidade a esses relatos iniciados nesse vídeo. Visitando um planeta de pesquisa. Então, depois de todos esses acontecimentos anteriores, depois dessas coisas, aconteceu esse outro fato, que é uma visita a um planeta de pesquisas, né? Depois disso, dos relatos anteriores, a nave foi levada até um planeta e pousou. E vi que era um planeta que tinha uma extensa área branca. E foi nessa área branca que pousamos. Eu não sei ao certo porque essa área era branca. Eu não sei se era algum demarcador, né, marcando que era uma área segura, ou se era por conta de algum tipo de componente que havia naquele solo que mantinha aquela área branca, né? Eu tive a impressão de que estava mais para a segunda opção, porque ali, de alguma forma, tinha uma marcação que indicava que a área era segura. A nave pousou, uma rampa surgiu e desembarcamos no planeta, bem na área branca. Olhei para a nave, aí eu já estava do lado de fora, e vi que era uma nave cilíndrica preta, e falaram que era preta por causa da camuflagem. Isso ajudava eles a se camuflarem dos inimigos. Eu já tinha tido intuitivamente
Dentro da nave eu já tinha tido uma visão intuitiva de que a nave era cilíndrica, e aí quando eu saí do lado de fora, eu obtive a confirmação de que de fato era uma nave cilíndrica. Acessando a caverna. Quando desci, o louva-a-Deus me disse que só poderia me levar até ali. Então, o que ocorreu? Ocorreu que o louva-a-Deus me disse que precisava ir em um planeta, e nesse planeta eu iria encontrar alguém, e esse alguém queria conversar comigo e me passar informações importantes. Então eu fui com ele, então ele deslocou a nave até aquele planeta, né, pousou, né, e a gente desceu para mim poder fazer essa visita. Quando desceu, o louva-a-Deus me disse que só poderia me levar até ali, e que precisava de autorização da minha irmã, que estava fazendo um papel de hipnoterapeuta, para me conduzir até onde eu tinha que ir. Ele me disse que me trouxe aquele planeta para me apresentar uma pessoa que ali estava, era um ser não humano, um ser alienígena. Enfim, a minha irmã autorizou e seguimos em direção a uma caverna. Olhei para o teto, né? Entrei dentro da caverna, quando olhei para o teto eu vi uns morcegos marrons pendurados de ponta cabeça. E achei meio estranho. Não sei por que achei estranho, pois morcegos de ponta cabeça é muito comum. Mas acho que eu estava pressentindo algo de errado. Chegou no meio da caverna, senti um tipo de receio, pois vi que era profunda aquela caverna. E a aura que emitia do fundo dessa caverna era uma aura um pouco nebulosa, né? Um pouco negativa, né? Então não senti segurança e questionei se era seguro. E a minha irmã reforçou o questionamento. É interessante notar aqui que o que me deixou com receio não era a escuridão, porque eu estou acostumado a ir em cavernas, e essas cavernas elas são iluminadas pela luz da consciência. À medida que eu olho os lugares das cavernas, o lugar que eu olho é iluminado pela luz da consciência. Então eu não fico no escuro, em caverna nenhuma, seja mergulhando no subterrâneo, seja nos rios subterrâneos, né, como já tive experiência de mergulhar em rios subterrâneos, e entrar em cavernas, né, explorar a caverna, ver como ela é por dentro. Ela é escura, é um breu lá dentro, só que a forma como eu vejo as coisas lá dentro não é assim. Onde eu olho, onde os meus olhos se direcionam, a luz da consciência ilumina aquele lugar, eu consigo ver nitidamente, eu consigo ver os rios, consigo ver os formatos. Assim, a experiência que eu já tive com a caverna não de iluminar a caverna toda, a não ser no caso da visita aos intraterrenos, que eu consegui ter uma visão completa da caverna, porque existia uma iluminação da própria cidade ali, mas quando uma visita a um local e que não é uma cidade, apenas uma caverna vazia, eu não consigo iluminar ela toda, pelo menos não tentei. O que eu consigo ver é onde eu olho, ela se ilumina com a luz da consciência, tanto na parte rochosa quanto nos rios. Quando eu estou mergulhando nos rios, explorando os rios subterrâneos, eu consigo ver nitidamente tudo, né, para onde eu olho, né, não tem escuridão. Então, esse receio que eu senti não foi por causa da escuridão da caverna, porque especificamente, mas foi pela áurea, um tipo de áurea negativa que estava sendo emitida de algum ponto da caverna e que me trazia um certo tipo de insegurança. Por isso que houve esse tipo de questionamento ali. Continuando aqui, acessando a caverna. E ela, minha irmã, disse para o louva-a-Deus que se fosse seguro, era para ele me levar até lá, naquela caverna. Se não fosse, eu já estava dentro da caverna, mas até o ponto onde eu tinha que ir, mais profundo naquela caverna, que seria a parte das pesquisas, né? E se não fosse seguro, era para voltar. O louva-a-Deus disse que havia uma margem de 70% de segurança, que não era totalmente seguro, pois existia um tipo de praga que estava atacando o planeta. E tem uma área da caverna que está interditada para tratar essa praga, mas alguns desses bichos poderiam fugir e atacar quem estava passando. Por isso ele me disse que era melhor não arriscar e voltou. Claro que existia uma certa segurança ali ao redor, caso um desses bichos atacasse, ele seria neutralizado, obviamente, mas a questão toda é passar por um susto de algum bicho que de repente do nada pular em cima da gente ali. Então, aí, por uma questão mais de segurança, o louva-a-Deus resolveu voltar. Contato com o cientista de pesquisa. Ele falou comigo, louva-a-Deus, que o ser que queria falar comigo seria trazido à nave. E voltamos, entramos na nave, sentamos, e após alguns minutos, um ser veio e sentou-se ao meu lado esquerdo. Ele falou comigo, mas não vi sua forma.
Ele me disse que estava bloqueando propositalmente a sua forma, pois não seria agradável aos meus olhos a forma dele, né? Eu senti que era um ser humanoide em formato de rã e que era bastante gosmento. Inclusive, quando ele foi embora, eu sentia ele pisando na gosma que ele liberava no corpo, fazia um tipo de barulho, né? Intuitivamente eu via aquele barulho, ploc, ploc, né? Como se fosse pisando em algo úmido e molhado e gosmento, alguma coisa assim. Eu sentia ele pisando na gosma, que ele liberava do corpo na medida que ele andava. Eu sentia que os pés tinham ventosas, mas não consegui ver os pés dele, nem as gosmas, que eu sabia que ele liberava à medida que andava, mas foi bloqueado da minha visão. Não vi com os olhos, mas eu senti intuitivamente. Ele falou comigo e disse que tinha informações científicas para passar para mim, mas ele verificou que no meu consciente não havia nem conhecimento semelhante, nem mesmo vocabulário adequado para passar esse tipo de conhecimento. Era um conhecimento científico. Continuando aqui, o contato com o cientista de pesquisa. A minha irmã pediu para ele passar por imagens, esse conteúdo. Havia imagens de microscópio, imagens microscópicas de micróbios, células, DNA, seres microscópios nos quais não sei o significado. Então ficou claro que não era viável passar as informações dessa forma, né, só por imagens. O C não me disse o nome dele. Disse que era um cientista que estava trabalhando provisoriamente naquele planeta e que as informações que ele descobriu eram relevantes para mim, né? Então, óbvio, ele já me conhecia, eu já conhecia ele de alguma forma, só que conscientemente eu não me recordava. E não me recordo até hoje, né? Eu só me recordo dessa experiência que eu tive aqui que eu estou relatando. Ele disse o seguinte: colocou um fragmento dessa informação no meu subconsciente, quando eu começasse a entender e desenrolar o fio da meada desses conhecimentos, ele seria automaticamente alertado e apareceria para me ajudar a entender a informação e passar mais informações. Se despediu e partiu de volta para mim no interior da caverna. Então foi isso que aconteceu. Esse cientista tinha alguma informação que ele sabia que eu precisava, só que não há linguagem adequada, nem conhecimento no meu consciente que possa ajudar ele a passar essas informações. Então ele não tinha como passar essas informações por falta de vocabulário e por falta de algo semelhante que já exista na nossa realidade atual e que possa ser usado como comparação para poder me aproximar desse conhecimento. Então, como ele falou que não existia nada no meu consciente que pudesse ser utilizado para poder transmitir essa informação, ele deixou um fragmento dessa informação no meu subconsciente. Quando eu começasse a entender esse fragmento dessa informação, o meu subconsciente automaticamente, ou o meu guardião automaticamente, iria alertá-lo e ele viria e me auxiliaria, né, a estar entendendo esse conteúdo. Foi um conteúdo, pelo que eu entendi, que é resultado das pesquisas científicas que ele fez nesse planeta, que ele descobriu essas informações, que são importantes para mim, mas eu ainda não tenho, em termos conscientes, inconsciente com certeza eu já tenho condições de entender, mas em termos conscientes eu ainda não tenho condições de entender essa informação. Mas quando chegasse o momento certo que eu começasse a desvendar esse mistério, ele viria em meu auxílio para ajudar a entender essas informações. Continuando aqui, falando sobre o planeta, aquele planeta ali que era um planeta selvagem, falei com o louva-a-Deus e perguntei se eu poderia voar até a atmosfera. Estou muito acostumado nas visitas de projeção astral a planetas, ou sistemas, ou mundos que eu visito. Eu estou acostumado a simplesmente voar e dar uma explorada, ver como é de cima, né? E aí eu queria dar uma olhada, conhecer melhor aquele planeta. Eu não me recordo de ter visto Sol, Lua ou estrelas ali. Então talvez se eu fosse para a atmosfera, ali eu conseguiria ter uma visão melhor, né, voando até o espaço, para poder visualizar como era aquele planeta em termos de sistema, né? Falei com o louva-a-Deus e perguntei se eu poderia voar até a atmosfera do planeta para visualizá-lo de cima. Ele me disse que não tive autorização para fazer isso, que ainda era perigoso, que aquele planeta ainda era muito selvagem e hostil, que o planeta ainda estava em processo de ser trabalhado para evoluir. Então ele ainda estava nesse processo e por isso um voo desse poderia ser muito perigoso. E que o planeta era usado como estágio pelos cientistas para eles aprimorarem suas técnicas antes de fazerem uma exploração mais ampla pelo espaço. Eu achei muito legal isso daqui.
Depois voltamos para a nave e fomos para o espaço. Continuando aqui, os estagiários da nave. A minha irmã achou que a experiência ali havia terminado e chamou o guardião, que não respondeu. Ele não respondeu, fiquei na nave. Pelo que eu entendi, tinha coisa na nave que eu tinha que ver. E ela liberou o louva-a-Deus para me guiar. Ele desceu uma escada bem pequena, mesmo sendo um louva-a-Deus gigante, e fiquei bastante impressionado com isso. Desci com ele, chegamos em um dormitório. Havia beliches, várias fixadas nas paredes do quarto, do lado esquerdo e direito. Ele me disse que ali ficam os estudantes de vários planetas, cuja função era ser observadores e aprenderem através da observação de tudo que viam ali dentro da nave. Eles estavam morando na nave fisicamente, não era apenas uma projeção astral. Eles ficavam ali na nave por vários anos, acompanhando as pesquisas, e depois de vários anos voltavam aos seus planetas de origem. E eram recebidos como heróis. Chegavam com muito conhecimento, muitas ideias que eram absorvidas por cada planeta e ajudavam na evolução, né, de cada planeta. O louva-a-Deus disse que aquela área da nave era a área que ele mais gostava, que mesmo com a ausência dos estudantes, a áurea positiva deles ainda emanava naquele lugar, trazendo um imenso conforto para ele. Ele não me explicou onde estavam os estudantes naquele momento. Pelo que entendi, eles não estavam na nave. Então, ou estavam fazendo algum trabalho externo de campo, em algum planeta acompanhando alguma equipe de cientistas experientes, ou estavam em um período de recesso. Ele disse que sentia muita felicidade, o louva-a-Deus falou isso, ao olhar aqueles estudantes e ver eles florescer como pessoas e como cientistas. Isso trazia muita felicidade para ele. Aí voltamos, subimos a escada, um louva-a-Deus gigante subindo uma escada bem pequena, é surreal. Mas eu segui acompanhando ele, subimos até lá em cima. Continuando aqui, acessando o refeitório da nave. Depois ele me levou ao refeitório, chegamos a uma área ampla, com várias mesas brancas e cadeiras brancas, que flutuavam com antigravidade, alguns centímetros do chão, e se adequavam automaticamente à altura e ao tamanho de cada ceia. À medida que a pessoa chegasse ali para sentar, o próprio sistema que operava ali naquele lugar já fazia o cálculo automático e adequava o tamanho da cadeira e a altura de forma ao corpo e à estatura física e ao peso de cada ser. Me foi mostrado o mecanismo de como tudo aquilo funcionava, né? Continuando aqui, a pessoa chegava, sentava na cadeira, no refeitório, ao redor da mesa. Assim que sentava, uma redoma de vidro circular, como um cilindro, se fechava ao redor da mesa. Então, ali tinha uma mesa com as cadeiras ao redor, e a pessoa chegava, aquelas mesas e cadeiras já se ajustavam, né, de acordo com o tamanho, peso e altura de cada pessoa, e quantidade de participantes, né, que poderiam ser várias pessoas almoçando junto. E uma vez que a pessoa sentou ali, uma redoma de vidro se fechava, como um cilindro ao redor da pessoa, de alto a baixo. Inclusive tinha uma cúpula em cima, fechando. Então não dava para ver quem estava lá dentro, ou o que estava fazendo. A pessoa chegava, sentava na cadeira do refeitório ao redor da mesa. Assim que sentava, uma redoma de vidro circular como um cilindro se fechava ao redor da mesa. Esse vidro não era transparente, era um vidro claro, mas não era transparente. Não dava para ver nem quem estava lá dentro, nem a quantidade de pessoas, nem suas sombras ou reflexos, e nem o tipo de comida que comia. Ou seja, a privacidade da pessoa estava garantida ali dentro daquela redoma de vidro. Olhando para o teto, a pessoa viu uma redoma circular. O menu era acessado mentalmente. Assim que você sentava, aparecia na sua tela mental as opções e você escolhia o que melhor conviesse. Não tinha dinheiro e nada era cobrado. Fazia parte do serviço da nave para quem estava nela. Depois que você selecionava o menu, do teto começava a emitir luzes, como se fosse um tipo de projetor, que começava a projetar a sua comida em cima da mesa. Depois de alguns minutos, você achava que aquilo era só uma imagem, até que se dava conta de que aquela imagem se tornou uma comida real e que aquela máquina era a máquina de materialização de comidas. Continuando aqui, acessando o refeitório da nave, dando continuidade. Quando a pessoa terminava a refeição, a máquina já detectava e desintegrava o que sobrou.
seja, não havia lixo e nem desperdício ali. Assim que a pessoa se levantava com a intenção de ir embora, o sistema já detectava, porque é um sistema consciencial e consegue detectar a intenção, e o cilindro de vidro se abria e a pessoa saía dali tranquilamente. Então era tudo muito automático, né? Porque era conectado com a consciência de cada pessoa. Então quando a pessoa se sentava já com a intenção de comer, o arredoma de vidro já se fechava ao redor da pessoa, já aparecia o menu, né? A pessoa escolhia, comia, né? Escolhia o menu, os talheres, etc. Comia. E depois que ela terminava, e já estivesse esboçando no pensamento a intenção de ir embora, o próprio sistema ia lá, desintegrava tudo, né? E assim não surgia lixo, e a pessoa, quando se levantasse, o sistema automaticamente já abriria a redoma de vidro, ela desapareceria, e a pessoa saía dali tranquilamente, né? Achei muito legal. Continuando aqui, dessa forma, todos podiam comer à vontade com seus próprios talheres, de forma que fosse mais agradável, com seus próprios cheiros dos alimentos típicos, sem afetar a alimentação uns dos outros e sem julgamentos. Achei isso muito legal. Isso é muito legal, porque havia um tipo de fechamento hermético ali, né? De tal forma que a pessoa tinha privacidade, os cheiros que a comida dela tinha, só ela podia sentir, que para ela poderia ser agradável, para as outras pessoas fora daquele cilindro poderia não gostar daquele cheiro. Então a pessoa, ao mesmo tempo que tinha a sua privacidade para comer a sua comida do seu jeito, de acordo com sua própria tradição e de acordo com sua própria cultura, ela também não interferia na alimentação de outras pessoas. Então ela tinha privacidade e também mantinha a privacidade das outras pessoas, né? Achei isso muito legal. Ainda cheguei a ver um humanoide com cerca de 1,20 m, vestido em traje como se fosse um uniforme ligado ao corpo, um uniforme azul. Não consegui distinguir o rosto, mas era pequeno, com os tufos de cabelos loiros ou brancos em cima da cabeça. Não sei se o rosto era humano ou não, mas tive a sensação de que era mais símil do que humano. Ele veio rapidamente, se sentou e foi isolado no cilindro para fazer a sua refeição. Então eu vi ele de relance muito rápido, né? Mas eu vi pelo menos esse ser ali, que os seres daquela nave e o louva-a-Deus, juntamente com o meu guardião, me permitiu ver interagindo ali dentro da nave. Agora nós vamos estar indo para a parte 8, que é o sistema de defesa da nave. Depois saímos do refeitório, foi levado a outro local. Achei bem estranho, pois vi uma pilha de fios enorme, de cerca de 10 a 20 metros de altura. Uns carretéis, né, gigantescos de fios. E o que me espantou, pois achar fios de uma nave altamente tecnológica e dimensional, estava lá tentando entender tudo aquilo. A princípio eu fiquei um pouco confuso. O louva-a-Deus me pediu calma e pediu para observar o teto do lado esquerdo e do lado direito, né? Então no começo eu estava olhando só os carretéis, aí eu observei o teto, olhei para cima, do lado direito e do lado esquerdo, porque havia 2 carretéis de fios ali, um do lado direito e um do lado esquerdo. E vi, de ambos os lados, tinha essa pilha enorme de fios e havia tipo de uma coluna redonda saindo por trás daqueles fios e subindo até o teto. Era enorme, parecia ter uns 60 metros de altura ou mais, era muito gigante. Estava por trás, essas colunas estavam por trás daqueles carretéis de fio. Aí foi me dada a explicação, aquele era o sistema de armas da nave. E apesar de ser uma nave científica, não é incomum ela ser abordada ou ameaçada por naves hostis. E este é o único sistema que a nave possui, tanto de defesa quanto de ataque. Continuando aqui, entendendo o funcionamento do sistema de defesa. Entendo que havia 2 sistemas do mesmo tipo, um servindo de ataque e outro servindo de defesa. Cada rolo de fio era especializado em uma função, tanto de defesa quanto de ataque. Um fazia a função de ataque e o outro fazia a função de defesa. Foi-me dito que o sistema de defesa funcionava assim. Aqueles fios eram lançados para fora da nave e eram milhares de fios microscópicos, elásticos, energizados e com propriedades multidimensionais, podendo se estender por uma grande vastidão do espaço e do tempo, porque eram fios multidimensionais.
Entretanto, no caso da defesa, esses microfios bem finos e energizados traçavam ao redor da nave um tipo de malha com várias camadas interligadas, formando um tipo de malha traçada, como redes, com várias camadas, uma sobre a outra, parecendo com molas e formando um tipo de escudo protetor energizado ao redor da nave, mas que funcionava como um tipo de amortecedor cinético, ou um tipo de amortecedor de energia. De tal forma que, ao sofrer ataques de lasers, bombas ou projéteis, né, por parte dos inimigos, aquele amortecedor absorvia o impacto, amortecia com suas teias de energia, que funcionavam como molas energéticas, primeiro absorviam os disparos, acumulava a energia e empurravam com força dobrada de volta tudo o que era lançado contra eles. Ou seja, a nave inimiga poderia ser destruída ao ter seus próprios projéteis ou energias devolvidas para si e ainda de forma ampliada, já que o amortecedor cinético absorvia e devolvia a energia enviada com força total, aplicando sua própria energia para absorver e repelir tudo que foi enviado contra eles. Porque aquele amortecedor cinético funcionava como um tipo de elástico, né? O elástico, quando você empurra ele vai tensionando até um certo nível e depois ele empurra de volta. Então aí aquele amortecedor cinético usava a energia da nave para poder se expandir, se contrair, absorver o impacto, acumular energia e devolver com força muito maior do que a força que foi enviada. Né? Então a nave atacante poderia ser destruída simplesmente pelos seus próprios projéteis. Enviar uma bomba e a bomba voltar com força dobrada, triplicada, quadruplicada para a sua nave e te destruir. Mas aí no caso seria uma destruição passiva, ou seja, aquele que atacou teve os seus projéteis direcionados contra si mesmo. Então, nesse caso, a própria pessoa estaria se autodestruindo ao atacar um tipo de nave como essa. Continuando aqui. Funcionamento do sistema de ataque. Olha que o sistema de defesa já serve como sistema de ataque também. Mas vamos lá. Sobre o sistema de ataque. O outro bolo de fio, que era um carretel, fazia o papel de sistema de ataque microscópico energético. Esses fios multidimensionais fluíam pelo espaço, milhares de fios energéticos que chicoteavam as naves como se fossem relâmpagos, né? Com uma força tão grande que era possível partir uma nave com um único golpe, era muito forte. Cada fio fino era carregado com uma carga de energia, sendo que essa carga de energia era controlada de tal forma que nos primeiros ataques de advertência era colocado normalmente apenas 30% da energia da nave. De tal forma que provocava grandes danos ao inimigo, mas não ao ponto de destruir a nave inimiga. Era como um tipo de tiro de advertência, mas caso o inimigo insistisse nos seus ataques, seria destruído, e isso já ocorreu. Ocorreu com essa nave. Quando uma nave inimiga abordou, essa nave de pesquisa científica, insistiu em atacá-los, mesmo diante das advertências e mesmo diante a nave de pesquisa demonstrou que tinha uma capacidade muito superior à nave atacante, mas eles não se intimidaram e continuaram atacando a nave de pesquisa. Dessa forma, a nave de pesquisa foi obrigada a se defender e acabou destruindo o inimigo para se proteger. Continuando aqui. Funcionamento do sistema de defesa do sistema de ataque, dando continuidade. Eles disseram que é comum eles chegarem em uma área nova e serem intimidados, mas depois de demonstrar sua alta capacidade de defesa e de ataque, ao mesmo tempo não demonstrando interesse na conquista, e sim nos estudos e exploração espacial, frequentemente são deixados em paz, né? Após os inimigos perceberem que eles não têm intenção de conquistar os planetas ali ao redor, ou invadir, e ao mesmo tempo eles perceberem que são raças altamente evoluídas, tecnologicamente, que poderiam destruí-los facilmente. E mesmo assim, eles não demonstram nenhum tipo de interesse em destruir quem quer que seja, a não ser em caso de defesa e de autoproteção. Os seres da nave. Ali naquela nave havia uma tripulação diversa, com vários seres de várias raças alienígenas diferentes, mas eles não se mostravam para mim. Vi apenas o louva-a-Deus e mais um ser pequeno parecido com o símio, mas não vi outras espécies na nave ali, mas podia senti-los, que eles estavam ali, diversas espécies diferentes. Apenas não conseguia vê-los.
Fora da nave, em missão externa, havia um ser anfíbio humanoide, em formato de rã, que era um cientista de pesquisa, mas também eu não sei se ele estava alocado naquela nave, ou poderia estar alocado em outras equipes de outras naves também, né? Então, como as equipes de pesquisa científicas trocam o intercâmbio entre si, então essa também é uma possibilidade. Essa informação não me foi passada, né? Se aquele cientista em formato de RAM pertencia àquela nave ou não. O que foi demonstrado é que eles tinham contato com aquele cientista e que o cientista queria passar uma informação para mim e que por isso que a nave foi solicitado a me levar até ele. Questionamento sobre a minha linhagem, guardião e missão. Teve um momento que minha irmã, durante esse processo de hipnose, perguntou para o louva-a-Deus se eu era da linhagem dele. Ele disse que não, né? Ele riu, né? Na realidade disse que não. Mas eu não trabalhava, mas eu trabalhava com eles e eu não trabalhava apenas com uma linhagem, sim com várias. Então eu trabalhava com essa linhagem do louva-a-Deus, dos insectóides positivos e também com outras linhagens positivas, né? E não apenas com ele. Ela perguntou, minha irmã, perguntou para o louva-a-Deus, também se eu poderia falar com o meu guardião, e se hoje eu poderia ter acesso direto a ele. Você me disse que não, que o guardião estava se ocultando, apesar de já ter contato direto comigo, ele estava se ocultando para preservar tanto a mim quanto a ele, mas que no momento que eu tivesse uma consciência mais evoluída e estivesse pronto, ele se apresentaria a mim diretamente. Teve outro momento que ela perguntou sobre o meu propósito e missão, apesar de que não foi uma pergunta minha, pois eu já acredito que eu estou cumprindo o meu propósito e missão, ao que o ser respondeu que na realidade cada atitude de bondade, cada emanação positiva repercute em várias realidades, de forma positiva. E nós de fato não temos a mínima noção de como é isso. E que se soubéssemos, choraríamos de alegria com todas essas realizações. Mas que, novamente, não entendemos. Mas chegará um dia em que estaremos definitivamente em outro plano. E quando esse momento chegar, entenderemos tudo. Aí o louva-a-Deus falou que por hoje deveríamos encerrar. E a minha irmã comandou a minha volta. E me vi voando no espaço e voltando até a realidade atual. Então vamos aí para a conclusão e considerações finais. Foi uma experiência muito boa. Pena que não consegui gravar o áudio, pois havia dado pausa. E esqueci de tirar da pausa. E quando fui ver, pensei que estava gravando, mas não estava. E só percebi quando terminou a experiência. Mas a experiência foi muito parecida com bilocação, que eu já estou acostumado. Mas percebi que foi mais profunda, mas foi muito bom. A sessão durou quase 2 horas e fiquei chateado, pois não gravei nada por culpa minha, né? Havia dado uma pausa na gravação para orientar minha irmã e esqueci de despausar. Na realidade eu cliquei lá, mas eu acho que como o touch às vezes falha, deve ter falhado nesse momento. Eu achei que tinha reativado e continuou na pausa. Mas a sensação que tive foi que 20 minutos se passaram. Depois que terminou, meu corpo não se sentiu nem cansado, nem dormente. Foi muito tranquilo. E senti que eu estava em um nível profundo do meu inconsciente, mas não parecia uma projeção astral duplamente guiada por minha irmã e pelo anfitrião do outro lado, no caso o louva-a-Deus. O meu guardião estava presente, né, ajudando, auxiliando, mas ele preferiu não falar assim de forma direta comigo, estava ali apenas nos bastidores. Durante todo o tempo que eu tive contato com o louva-a-Deus, eu focava na sua frequência, que era positiva. E assim não me deixava levar por sua aparência, que era aterradora e intimidadora. Eu escutava com frequência um forte barulho de crec-crec, era o louva-a-Deus limpando suas garras. Pelo que eu vi, era instintivo. Ele fazia com frequência, de forma automática, e nem se dava conta. Eu procurava me concentrar o tempo inteiro na sua frequência de luz, na sua emanação energética, na sua emanação positiva. E isso me fazia se sentir seguro e confortável. Do contrário, se eu me fixasse na sua forma física, eu me sentiria intimidado o tempo inteiro, pois ele era enorme e letal. Dava para ver isso de forma bem clara no seu aspecto físico, apesar de sua natureza ser dócil e positiva. Então, eu aprendi muito com essa experiência, espero que ajude na expansão da consciência de vocês, né? Então,
essa parte da hipnose é uma ferramenta muito boa também para ajudar na expansão da consciência. Na minha experiência, ela é muito parecida com as experiências de bilocação, né, que inclusive já tive várias e já relatei em vários vídeos. E você tem consciência das duas realidades. Você não perde a consciência da sua realidade aqui, e você está em outro plano consciente, né, a sua âncora está aqui, nessa realidade. Em nenhum momento você se desconecta, né, da sua realidade, em nenhum momento você perde a consciência. A única diferença é que ela parece ser é muito parecido com uma projeção astral, mas duplamente guiada. Porque normalmente quando eu faço projeção astral, o meu guardião é que me acompanha. Então ele vai, né, ele prepara todo o terreno antes e vai me guiando, e me levando, e me ajudando, né, a descobrir as realidades, a interagir com elas, etc. Vai me inspirando, e às vezes ele fala comigo e explica as coisas também, né. Às vezes ele quer que eu descubro, e eu tenho que dar uma xeretada antes dele começar a explicar. Ele também não dá tudo mastigado, né? Eu tenho que ir lá, pesquisar, tentar, testo uma coisa, testo outra, e aí ele vem e me auxilia, né? Eu não fico de braço cruzado esperando ele falar todas as coisas para mim. Então, se trata de uma experiência exploratória. Então, à medida que a gente vai explorando, as informações chegam até nós. E a única diferença que eu vi é que no caso da hipnose, eu consigo ficar muito mais tempo, né, de experiência ali, mergulhado naquela realidade. No caso da projeção astral, normalmente a maioria das experiências são um pouco menores, né, já cheguei a ter experiência a maioria das minhas experiências são de 30 minutos ou menos, a grande maioria delas. Já teve casos de eu ter experiências de 1 hora em projeção astral, mas que eu me lembro nunca passou disso. Já aqui na hipnose, na primeira experiência, já foi quase 2 horas, né? E eu não tive a sensação de que passou 2 horas, tive a sensação de que passou apenas 20 minutos. Então, é muito mais profundo, dá para perceber. Só que tem uma outra questão, o que é? Quando você está no nível muito profundo e mergulhado ali, você tem uma âncora a mais, né? Além do seu consciente ser uma âncora para te manter os pés nessa realidade, para que você não entre no nível de inconsciência, você tem aí o hipnoterapeuta ou a hipnoterapeuta, que vai servir como uma âncora dupla ali. Só que ela acaba também se tornando como um tipo de anfitrião. Por quê? Porque os guardiões ali e os anfitriões nos lugares que você vai visitar precisa também da autorização dela para poder fazer as devidas interações, né? Precisa da autorização do hipnoterapeuta ou da hipnoterapeuta, né? Independente se é homem ou se é mulher. Precisa dessa autorização dessa pessoa que está conduzindo a hipnose para poder fazer as interações. Então essa pessoa acaba se tornando muito importante. Por isso é importante, no caso de vocês forem explorar essa vertente, ter uma pessoa que tem afinidade, que tem algum conhecimento nessa área e que tem uma vibração positiva, né? Que você tem alguma sinergia, né? E que pense um pouco, pelo menos um pouco semelhante a você, porque isso facilita esse tipo de compatibilidade mental, espiritual e psicológica, ajuda, né, a você expandir os seus horizontes na sua exploração, né, do universo através da hipnose. Então, foi uma experiência muito, muito boa, diferente, um pouco mais profunda, eu achei, do que como eu falo, profunda, não é no sentido de que quando eu tenho uma experiência de bilocação, que as experiências não é muito mais profunda, elas são profundas também, mas só que eu tenho uma certa limitação no nível de inconsciência que eu posso me aprofundar, porque senão eu posso acabar dormindo, né? E ali, no caso da hipnose, como eu tenho uma pessoa de apoio que me ajuda a me aterrar aqui na realidade física, isso faz com que eu vá um pouco mais além, mais profundo, né? E consigo explorar mais, por mais tempo, sem dormir, ou cochilar, ou entrar em algum tipo de nível de inconsciência e acabar esquecendo a experiência, né? Porque essas experiências a gente tem, é muito comum a gente ter durante o sono, etc. Mas quando a gente acorda, a gente não se lembra de nada daquilo que a gente fez, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experienciou. E a gente não consegue traduzir isso em termos de conhecimento consciente, porque se eu não me lembro do que eu vivi e do que eu experimentei, do que eu ouvi, do que falaram comigo, do que me revelaram, eu não consigo aprender conscientemente. E, consequentemente, isso acaba não agregando uma evolução para o nível de consciência.
né, para o meu nível de consciência. Então, é muito importante esse ponto. Então, eu recomendo a vocês explorarem também com pessoas que tenham uma consciência compatível à de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe a vida de cada um, né? Dê o seu joinha, compartilhe com outras pessoas para ajudar no crescimento do canal. Quem desejar contribuir, temos os Pix e os infoprodutos, que nos auxiliarão a divulgar cada vez mais essas informações para mais pessoas. Muita paz e muita luz a todos. Até a próxima. Tchau.